Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo nesta manhã, meu amado irmão. Eu sou o pastor Danilo Moura, este é o programa Meditação, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Bauru, em toda a nossa região. Meu amado irmão, eu lhe convido a participar dos nossos cultos todas as quartas e sextas-feiras, às 19h30, também aos domingos, às 18h30, venha adorar ao nome do Senhor nosso Deus e aprender de sua palavra. Meu amado, também aos domingos às 9h da manhã, você que quer aprender um pouco mais, se aprofundar mais na palavra do Senhor, participe da Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos às 9h da manhã, em nossas igrejas, na cidade de Bauru, em toda a nossa região. Participe, querido, e aprenda da palavra de Deus. Você que nos assiste hoje, querido, eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 8. Eu quero meditar convosco, queridos, a partir do verso de número 1. João, capítulo 8, verso de número 1. A palavra do Senhor diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E a lei de Moisés nos manda que tais sejam apedrejadas. Tu, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivesse com o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar dos mais velhos até os últimos, e ficaram somente Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se, Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles que te acusam? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amados, esse verso que nós acabamos de ler, esses versos, tratam da história de uma das mais conhecidas da palavra do Senhor, e quero caminhar convosco por caminhos conhecidos. Essa mulher, ela foi pega, como a Bíblia nos relata, no ato de adultério. No momento em que estava adulterando, ela foi tomada, foi apanhada por aqueles homens. A lei de Moisés dizia que se alguém sendo pego em adultério, no caso, essa mulher na situação em que foi, deveria ser apedrejada. A sentença de morte já estava decretada para aquela mulher e ela tinha consciência disso, desde o momento em que foi pega, porque também, por certo, conhecia a lei. Entretanto, quando chegaram até Jesus, trazendo esse caso a ele, o objetivo que estava traçado nos corações daqueles homens não era condenar aquela mulher, mas sim condenar Jesus. E Jesus estava posicionado naquele lugar, conhecendo o que acontecia, o que se passava nos corações daqueles. Aqui nós temos algumas pessoas que eu gostaria de analisar convosco, o posicionamento de cada uma delas. Nós temos os escribas e os fariseus que foram conduzir aquela mulher até Jesus. Temos Jesus
que estava ali sentado e escrevendo na terra, e temos aquela mulher. E ainda uma multidão que estava em torno daquela situação. A opinião daqueles homens acerca do que estava acontecendo era simples. A lei nos manda fazer isso, e isso nós vamos fazer. Eles estavam pautados em algo que estava escrito na lei de Moisés. Eles estavam pautados na lei que era vivida até então. Mas como partilhei com os irmãos dias atrás, a lei na qual nós vivemos hoje não trata de uma lei que fora escrita antes de Jesus. Ou melhor, não trata de uma lei que é prevista por homens, mas sim a lei da liberdade que Jesus Cristo traz às nossas vidas. Nós não vivemos mais pela lei ou pela tradição, mas sim pela lei da liberdade, pela graça que o Senhor Jesus Cristo nos concedeu. Aqueles homens chegaram acusando aquela mulher, e simples. É como se eles dissessem: não somos nós que estamos mandando apedrejar essa mulher, mas a lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. Havia uma máscara colocada naquela situação quando os homens se pautaram na lei de Moisés. Não é a minha opinião, não sou eu que quero fazer isso, mas Moisés mandou que seja feito. A misericórdia havia ido embora. Até porque aquela mulher, em momento algum, se defendeu para Jesus. Eles foram até o Senhor, apresentaram suas acusações, e a Bíblia não relata acerca de gritos de defesa daquela mulher ou pedidos de misericórdia. Mas Jesus, Ele conhecia a cada um daqueles que estavam ali intimamente, assim como Ele conhece você. Ele sabe qual é a situação pela qual você está passando e sabe quais são as motivações do seu coração. Os escribas e os fariseus que estavam ali acusando aquela mulher, eles tinham o objetivo, além de fazer cumprir a lei de Moisés de maneira a provar Jesus, eles queriam ver a atitude de Jesus. Eles queriam tomar Jesus em um momento em que ele contradissesse a lei, em que ele contrariasse a Escritura. Mas Jesus ali não se ateve a confrontar as ideias deles. Não se ateve em convencê-los de que a lei de Moisés estava correta ou não. Nós nos prendemos a tantas discussões, querendo provar isso, aquilo outro, mas, meu amado, vamos nos abster de discussões que não nos levam a lugar algum. Jesus Cristo precisa ser o centro de tudo na nossa vida, o centro das nossas atitudes. Quando Ele está centrado, o restante, querido, passa a ser consequência. Então perceba bem, Jesus, quando devolve a pergunta para aqueles homens, ou a indagação, ou a afirmação, Ele diz assim: aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra, seja o primeiro. Quando nós nos pegamos a defender uma causa, a defender uma opinião nossa, ora, queridos, você julga que se conhece. E muitos de nós dizemos assim: a minha opinião eu não mudo. Só que Jesus também não confrontou aqueles homens. Jesus não bateu de frente com aqueles homens. Nesse momento, que eu entendo que Jesus Cristo fez com eles foi colocá-los de frente consigo mesmos. Foi colocar um espelho diante daqueles homens. O foco deles naquele momento era olhar para a mulher que tinha errado. Obviamente, o adultério é um pecado abominável. Aquela mulher era digna de condenação. Aos olhos humanos, ela tinha
sim, que pagar pelo seu erro. Acontece que Jesus, nesse momento, ele muda o foco daquela reunião. O povo se reuniu ali, chegou diante de Jesus, mas apontando o alvo, o foco deles era a mulher. Era o pecado daquela mulher. Mas Jesus agora muda o foco de cada um deles. Porque é fácil, quando nós estamos em meio a uma multidão gritando, nós defendermos uma causa, mas quando nós nos pegamos sozinhos para defender uma causa, muitas vezes nós nos sentimos fracos, sem força. Recentemente tivemos grandes manifestações ao longo do nosso Brasil, até mesmo em nossa cidade. E pelo volume, pela concentração de pessoas, isso repercutiu internacionalmente. Mas se for apenas uma pessoa gritando no meio da rua que quer alguma coisa, será que vai alcançar? Por certo, não. A força estava na multidão. Todos com um único foco. No contexto bíblico, todos tinham um único foco: condenar a mulher. Quando Jesus perguntou a eles, ou disse para eles: olha, qual de vocês, ou o de vocês que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus é como se colocasse um espelho diante deles. O foco deixou de ser a mulher, passou a ser cada um. Já não era mais uma multidão acusando uma única mulher, mas era uma pessoa olhando para si e julgando seus próprios pecados. Perceba que a passagem ainda ressalta que os mais velhos começaram a sair primeiro e depois os outros. Talvez os anciões que estavam ali, começaram a se lembrar da sua mocidade, da sua juventude, da sua maturidade, até os dias em que estavam. Encontrariam tantas falhas, como eu e você, se fizermos o mesmo hoje. Olharmos para nós, encontraremos muitas falhas. Jesus colocou um espelho diante deles e eles começaram, cada um, olhar para dentro de si mesmo. Já não tinha mais o alvo era ele mesmo. Era cada um olhando para si. Por isso eles olharam e começaram a concluir que, pelo juízo que eles estavam aplicando, se fossem eles mesmos julgados, seriam dignos de punição. Coloca um espelho diante de você. Eu costumo dizer que Jesus Cristo é o nosso amigo e o amigo verdadeiro, ele mostra quem nós somos. Se você chegar diante de um espelho com o seu cabelo desarrumado, o espelho não vai dizer para você que seu cabelo está arrumado, ele vai falar a verdade. O espelho sempre te diz a verdade. Esse é o amigo verdadeiro. O amigo verdadeiro não é aquele que, para agradar o seu ego, ele olha para você e fala: não, você está bem vestido. Quando na verdade você não está bem. E Jesus, ele aplica de fato um espelho. E ele mostra para aqueles homens quem eles eram. Jesus, com uma única colocação, fez com que aqueles homens meditassem, refletissem no que estavam fazendo. E o que eles estavam querendo não era crucificar, não era tirar a vida daquela mulher simplesmente. Era desviar o foco do seu próprio erro, do seu próprio pecado. Quando eu olho para alguém e eu vejo que, aquela pessoa rouba, ela mata, ela é um estelionatário, eu olho para ele e falo: então eu não sou tão ruim assim. Tá bom. Acontece que Jesus, ele nos mostra que pelo fato de haverem pessoas com um caráter condenável pela sociedade, um caráter pior do que o nosso, então para nós está tudo bem. Mas o Senhor quer um pouco mais de você, querido. Você pode ser uma boa pessoa, você pode ser legal, você pode ter muitos amigos,
Mas se te faltar Jesus Cristo, querido, te falta tudo. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem, não tem a vida. A Bíblia é enfática. O alvo, o foco, era o pecado daquela mulher, porque a sociedade condenava. Mas o pecado que cada um nutria dentro de si era ignorado. Quantas vezes você mesmo se põe a julgar o pecado dos outros e não olha para dentro de si? Que você possa nessa manhã olhar para o seu espelho, se encarar e encontrar o que tem aí. Veja o que necessita ser mudado na sua vida, o que necessita melhorar no seu caráter e deixe Deus trabalhar no seu caráter. Deixa Deus tratar a sua vida. Santos, amados irmãos, os homens que estavam ali começaram a olhar para si e entenderam que não eram dignos de ser juízes. Por isso por muitas vezes, já citei a expressão de que eu não quero ser juiz na sua vida, mas quero trazer a Bíblia, a palavra do Senhor, à luz dos teus olhos, à luz do teu coração. Porque, querido, se nós olharmos para nós, se eu olhar para a minha vida, sei que sou falho, sou dependente da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Sei que a graça e a misericórdia dele me alcançaram. Por isso eu tenho esperança de salvação e eu quero que você também tenha essa esperança, porque com Cristo, queridos, nós permanecemos vivos verdadeiramente. Agora, Jesus então desarticulou aquele projeto para incriminá-lo e para condenar aquela mulher. Agora reflita comigo. Jesus fez uma pergunta para aquela mulher. Mulher, onde estão os teus acusadores? A mulher respondeu para Jesus: não há ninguém. Mas diante dela estava a única pessoa que poderia lançar aquela pedra. Diante daquela mulher estava a única pessoa que poderia apedrejá-la, porque não tinha pecado, porque não tinha falha, porque não tinha nenhuma mácula na sua vida. Era o próprio Jesus. Por isso ele se vira para ela e diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Primeiramente, Jesus ali lança sobre ela a sua misericórdia, porque o pecado dela era grave. Ainda que a sociedade hoje, pela mídia, pelas mídias de entretenimento, as novelas, filmes, o adultério se tornou banal. O adultério, a traição conjugal, se tornou algo normal. Mas era e ainda é um pecado gravíssimo. Então aquela mulher, pela sociedade era condenável, pela lei era condenável, e ela estava diante de Jesus, que poderia condená-la. Mas Jesus ali, ele lança a sua misericórdia sobre ela. E ele diz: eu também não te condeno. Aí eu quero confrontar essa colocação com o que já citei ainda dias atrás. Muitos dizem que Jesus quer o nosso coração. E eu afirmo que Jesus te quer por completo. Porque se Ele tem o seu coração, isso reflete na sua vida, no seu caráter, no seu agir, no seu falar, no seu viver. Se Jesus tem de fato o seu coração, suas obras são diferentes. As coisas que se fazia e desagradavam a Deus devem ser afastadas de você. Só que Jesus diz: vinde como estás. Mas nós não devemos permanecer como estávamos no pecado. Por isso Jesus vira para aquela mulher e diz assim: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não simplesmente perdoou aquela mulher, Ele perdoou seus pecados
mas instruiu aquela mulher: vai e não peques mais. Como o cego do qual falamos, ou do qual se fala em Marcos capítulo 8, Jesus tomou ele pela mão, tirou o cego da aldeia, curou aquele cego e depois disse para ele: olha, não voltes para lá. A aldeia representa o ambiente de pecado. E ali Jesus mais uma vez fala isso para a mulher: mulher, vai e não peques mais. Você foi perdoada, você foi restaurada, você foi transformada. Agora não volte ao que você fazia. Então, primeiro, Jesus revela quem somos. Jesus sabia quem era aquela mulher. Sabia que ela tinha, sim, ela era condenável, mas perdoou, mas trouxe sua graça à sua vida. Então, meu amado, saiba de uma coisa: Jesus quer ser um espelho para você, mostrar quem você é. Quer mudar o seu foco, porque muitas vezes o seu foco está errado. Quer lançar sua misericórdia sobre a sua vida e quer te instruir pelo resto da sua vida. Não peques mais. Assim como Jesus agiu em meio à vida de todos aqueles que estavam ali. Perceba que não só escribas e fariseus, mas a multidão que estava em volta deles. Jesus tratou a cada um. A mulher respondeu para ele: não tem mais ninguém. Só estavam os dois ali. Todos foram embora, porque Jesus mostrou quem eles eram. A mulher então parte, perdoada, e com uma recomendação, com uma instrução. O Senhor quer transformar a sua vida e instruir você. Que a palavra do Senhor seja o seu norte, seja a sua direção, a sua diretriz, meu amado. Querido irmão, deixe a misericórdia de Deus te cobrir nessa manhã. Que Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Bendito Deus e Pai, agradeço a Ti por essa manhã, da qual podemos partilhar da Tua palavra. Eu quero pedir, Senhor, um pouco mais da Tua graça sobre nós. Que o Senhor venha nos mostrar quem somos, revela nossas falhas, para que o Senhor também venha nos purificar. Lança a Tua misericórdia sobre nós, como o Senhor perdoou aquela mulher. Eu peço que o Senhor perdoe vidas nessa manhã. Aquele coração arrependido que está nesse momento orando comigo, que o Senhor venha trazer graça, perdão e traga o refrigério do Teu Espírito Santo a esta vida. Abençoa-nos, Senhor, e nos dá a orientação a cada dia para que possamos viver segundo a Tua vontade. É o que eu te peço, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amado irmão, Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo.